Fala galera, meu nome é Gilberto Melo e esse é o nosso curso Estudos de Umbanda. Hoje eu quero falar para vocês sobre uma das principais crenças da Umbanda, que parece muito óbvia, mas eu preciso destacar para vocês, que é a crença no mundo dos espíritos e na comunicação com esses espíritos, tá? Primeiramente, né, é fácil a gente dizer que essa é uma herança que a Umbanda recebeu do kardecismo, da influência kardecista na Umbanda, né, que é o contato com os espíritos. Já que as primeiras vertentes do candomblé, por exemplo, nem gostavam de trabalhar. Existe o culto a Egungun, ou Baba Egun, que seria ali esse orixá, ou essa energia de todas as almas, mas que era um culto perigoso. Então, o candomblecista, né, o candomblé, de modo geral, tinha essa visão ao trabalhar. Hoje em dia, muitos terreiros de candomblé trabalham, inclusive com entidades e linhagens tradicionalmente de Umbanda. Mas essa força, né, veio mais talvez dessa miscigenação da cultura ali do kardecista com a Umbanda. Porém, a gente não pode esquecer que isso não é novo na história da humanidade, não, tá? Contato com espíritos ou crença na existência de uma vida pós-morte é uma coisa que acompanha a humanidade há milênios. Quando você pega, por exemplo, a própria cultura hindu, que influenciou muito os estudos de Kardec, né, traz essa coisa da crença na reencarnação e no espírito há milhares de anos. Existem, por exemplo, referências arqueológicas que comprovam, por exemplo, que o homem ele enterrava os seus mortos em posição fetal, já trazendo a ideia que eles começavam uma nova vida depois da morte. Os próprios egípcios, eles tinham aquele processo de mumificação porque criam na vida pós-morte. Então não é nada novo essa ideia dos espíritos. Os nativos, os povos tribais de toda a América, de toda a Ásia, sempre tinham essa conexão com o mundo dos espíritos, né? Basicamente é a ideia de que existe o mundo da matéria e existe um outro mundo mais sutil, onde os espíritos que não estão animando a matéria ou que já animaram a matéria vivem. A ideia de que a vida é algo mais do que o que a gente enxerga, né? É a ideia de que existe um ânima, uma energia que anima os seres e que quando esses seres morrem, essa energia que anima os seres voltam, né? Eu me recordo de um ensinamento que eu tive com a minha mãe há muito tempo, que Deus soprou o espírito, né, ali no homem no momento que ele nasce, e quando a gente morre, esse espírito volta, essa energia que Deus emanou para nós volta para ele. É uma crença no mundo espiritual. Essa energia vital é a ideia de que existe algo além. E realmente, gente, vamos esquecendo as crenças, esquecendo todo o viés que nós já temos para isso. Se você está fazendo esse curso, provavelmente você já é enviesado a acreditar que existe vida espiritual. Mas vamos tentar enxergar isso de uma outra maneira. Por exemplo, você acha mesmo que um corpo, que uma pessoa, é só um conglomerado de órgãos, vísceras e sangue? É claro que não. Cada pessoa tem uma personalidade, tem uma energia, tem um jeito que é dela. E quando ela está morta, não sei se vocês já presenciaram isso, né? É uma das experiências mais pesadas, talvez, que a gente enxergue, que é de ver algum ser amado, um ser querido morto. Quando você vê o corpo de alguém, né, depois que ela se vai, não é a mesma coisa. É claro que você está carregado das emoções, mas é algo mais. A vida, você sente que a vida se foi. E é essa vida, esse ânima que nós chamamos de espíritos. E dentro da Umbanda nós acreditamos que esses espíritos eles continuam vivendo numa outra dimensão, que é o mundo espiritual. E depois voltam de novo para esse mundo através da reencarnação, mas isso é assunto para outras aulas. Esse mundo, né, esse mundo mais sutil, ele pode ser conectado, ele pode ser contactado através da nossa mediunidade, porque mesmo estando num corpo, nós também somos espíritos. Então, por exemplo, quando você vai a um centro espírita, a um terreiro de Umbanda, e a gente fala assim, o meu espírito. Não, não é o seu espírito, você é o espírito, é o seu corpo, tá? Que tá ali. Então você é um ser espiritual. E é por isso que você consegue se conectar. Porque por mais que você esteja num corpo, por mais que você esteja nesse vaso que recebe o seu corpo, né? Como o vaso que recebe a água, você é espírito. E aí a sua parte espiritual é que desperta a mediunidade no seu corpo. E aí a gente acredita na troca, na interação
entre você e o mundo espiritual. Isso é a mediunidade, assunto também para outros vídeos, tá? Então, nós dentro da Umbanda temos a crença no mundo espiritual e na comunicação com esses mundos, tá? E esse mundo espiritual não é único, tanto que existe uma crença dentro do espiritismo, que é compartilhada dentro da Umbanda, que é da pluralidade de mundos habitados. Lembra lá de Jesus? Na casa de meu pai há muitas moradas, vou preparar lugar para quem for fiel. Né? Ele promete isso ali na cruz para o bandido que estava ao seu lado. Então percebam que existem, mesmo no mundo espiritual, muitas moradas, muitos espaços. São as chamadas colônias espirituais, regiões do plano astral. Então sim, existem colônias ciganas, existem colônias e cidades, por exemplo, associadas à cultura africana, por exemplo, Aruanda. Existe um espaço, uma esfera astral chamado Aruanda. Existe nosso lar. Existem várias colônias espirituais positivas e existem colônias também em regiões mais densas, mais umbralinas, né? Não vamos dizer más, mas existem regiões no astral também, no mundo dos espíritos, negativos. Do mesmo jeito que existem belíssimas cidades e existem favelas, no mundo espiritual também existem favelas energéticas e seres perigosos que habitam esses mundos. Por isso que o contato com espíritos, o trabalho mediúnico, ele exige uma responsabilidade, porque você pode atrair seres de baixa frequência para a sua casa, para a sua vida, para o seu trabalho espiritual. Porque não é porque é espírito que é bom. Do mesmo jeito que existe lá pessoas boas, espíritos evoluídos, existem espíritos atrasados, espíritos do mal, espíritos negativos. Entendeu? E é a sua sintonia que vai definir com qual desses dois grupos você vai se afinizar energeticamente, pela lei da atração. Tá bom? Assunto também que veremos em aulas futuras sobre as leis universais, que também fazem parte das crenças de Umbanda. Então nós dentro da Umbanda temos a ideia, temos a crença que existem espíritos, que esses espíritos eles existem, né? São pessoas que viveram nesse plano ou em outros planos da vida, são seres mais evoluídos ou não, tá? E através da mediunidade nós conseguimos conectar com eles. Claro que existe todo um mecanismo para isso acontecer. Não é assim, vou conversar com o espírito. Tem que ter preparações energéticas, por isso que a gente tem os preceitos de Umbanda. Locais específicos são mais fáceis para essa conexão, principalmente espaços naturais, rios, cachoeiras, mar, cemitério. O acúmulo de energia nesses locais favorece a manifestação. Por que você acha que a maioria das visões com seres espirituais acontecem numa floresta, acontecem num rio, acontecem por causa do acúmulo energético bioplasmático desses locais? Nem todo mundo tem uma sensibilidade tão apurada, tá? Então, todas essas questões vão influenciar na comunicação, mas que ela existe, ela é documentada e é uma crença que a humanidade tem há milhões de anos, há milhares de anos, né? Então não é uma coisa nova, não é uma coisa do kardecismo, é uma coisa que nos acompanha já desde os homens primitivos, que enterravam, como eu falei para vocês, seus mortos em posição fetal, da nova vida, ou de grandes culturas do passado, como os egípcios e tantos outros, tá bom? Então, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Caso tenha ficado alguma dúvida, entre em contato comigo, que eu vou ter enorme prazer em estar respondendo vocês. Muita luz, muita paz, muito equilíbrio e eu vejo vocês no próximo encontro. Tchau, tchau!